Fala galera, tudo bem? Manchester City e Liverpool fizeram o grande jogo do fim de semana e um dos grandes jogos da temporada, né? Aliás, os duelos entre City e Liverpool dos últimos anos a gente pode colocar como o maior duelo do futebol mundial na atualidade. Da mesma forma que Real Madrid e Barcelona polarizavam e fizeram tantos duelos marcantes na década passada, pelo estágio dos trabalhos de Guardiola e Klopp, pelo nível dos enfrentamentos, pelo nível de futebol que é apresentado quando esses times se enfrentam e até pela historinha que vai sendo contada nessa linha do tempo dos duelos, acho que esse é o grande jogo do momento no futebol mundial. Então a expectativa é sempre gigante, ainda tinha a questão da classificação da Premier League, então com os dois brigando diretamente, sempre um índice alto de aproveitamento entre as duas equipes e que tem sido necessário para ganhar a Premier League, os dois times que foram os dois grandes times desses últimos anos na Inglaterra também, os campeões dos últimos anos na Premier League, se encarando num jogo que valia muito. Então assim, todos os ingredientes estavam colocados e foi mais um grande jogo. Então acho que tem alguns pontos aqui, eu não vou nem entrar na análise do jogo inteiro, eu vou falar muito mais sobre detalhes que influenciaram na dinâmica do jogo, mas que pra mim foram os grandes pontos interessantes dessa partida. Sempre resgatando o que eu falei já em outros duelos entre Klopp e Guardiola, como essa é uma disputa que na minha cabeça, na minha forma de olhar, ela é uma sequência. Então é como se cada duelo fosse um novo capítulo de uma história que já tem anos. De uma história que começou lá atrás com Borussia Dortmund e Bayern de Munique e que já tinha elementos táticos que foram se adaptando, se transformando à medida em que os trabalhos mudaram, os clubes mudaram, os enfrentamentos foram trazendo novidades e até chegar agora, até chegar nesse momento de 2022. Então acho que é uma história longa de um dos grandes enfrentamentos entre dois dos técnicos mais influentes da atualidade e dos últimos anos, se a gente pega essas últimas 2 décadas no futebol mundial. Dito tudo isso, a partir de que ponto a gente começa então? Vamos começar pelas escalações, mas as escalações já traziam novidades em termos de nomes, também em termos de funcionamento, e eu tô mais interessado aqui na questão do funcionamento, principalmente pra gente falar sobre como o Manchester City, na minha visão, foi melhor na maior parte do tempo, em especial no primeiro tempo, e a forma encontrada que foi diferente também para construir muitos dos seus ataques, das suas chegadas, dos seus avanços. Se a gente quiser resumir bastante o que é o duelo entre Guardiola e Klopp, a gente poderia olhar para esses últimos anos de City e Liverpool e enxergar em vários desses confrontos a ideia de um Liverpool muito forte na maneira de pressionar e de um City muito forte também na maneira de jogar sem bola, mas muito interessado em construir a partir da posse de bola. Então a gente viu vários estágios desses duelos. Um Guardiola que em determinado momento foi superado pela pressão do Liverpool, então aquele Liverpool que era muito intenso, muito rápido, muito direto, chegou em dado momento a atropelar o Manchester City, se a gente pega a Liga dos Campeões, por exemplo, no sentido da velocidade, a dinâmica de jogo superava aquele Manchester City, o City vai mudando a forma de encarar o Liverpool, o jogo vai passando a ter até períodos mais conservadores, no sentido do City se defender com a bola, e ficar com a bola muito perto da própria área. Então a gente teve um certo período desses duelos em que os jogos eram mais fracos, no sentido de jogos mais frios, jogos menos frenéticos, porque essa era a ideia, o City queria controlar a posse de bola perto da sua área e tentar não deixar campo aberto para os contra-ataques, que na época era um ponto muito marcante do time do Klopp, as transições. Então o City passa a colocar mais jogadores na saída de bola para obrigar o Liverpool a subir com mais jogadores. Porque se o Liverpool subir com mais jogadores, pode sobrar espaço do outro lado do campo, e aí é o que o City quer para atravessar o campo e conseguir espaço para acelerar. Então esse é um resuminho da história dos últimos anos entre esses dois treinadores, entre os dois projetos que são dois dos melhores times do mundo na atualidade. Aí a gente chega em 2022 e a gente viu nos últimos duelos também diferentes formas do Liverpool tentar encaixar a marcação e do City tentar quebrar esse encaixe de marcação no momento de saída de bola. Então, ao falar desses dois times se enfrentando, quase sempre o ponto de partida é de que forma o Liverpool vai se posicionar sem a bola para pressionar, de que forma o Manchester City vai posicionar suas peças para iniciar a saída de bola. E aí que a gente chega no elemento que para mim foi o mais interessante, a utilização dos laterais de uma forma diferente da que vinha sendo utilizada pelo Guardiola nessa partida e usando bastante a bola longa, os lançamentos, como uma forma de escapar dessa pressão do Liverpool. Então a gente olha para as escalações e o que pode chamar mais atenção aí? Primeiro, eu coloquei o De Bruyne à frente de Bernardo e Rodri, então a gente está falando de uma mudança, de uma inversão desse trio de meio-campistas. Não é algo tão novo assim, mas foi algo muito nítido nesse jogo, porque uma das peças mais importantes do jogo foi o Bernardo Silva fazendo a saída de bola próximo do Rodri. Eu vou chegar nos impactos disso, mas foi o Bernardo Silva fundamental iniciando a saída de bola. E o De Bruyne ficou de uma forma mais evidente
mais solto à frente como esse meia central que tinha liberdade para flutuar, para circular pelo campo, para buscar as costas dos volantes do Liverpool. E o outro ponto que talvez em termos de nome mais chamasse a atenção foi o Mahrez no banco e o Gabriel Jesus como titular nessa partida. Isso era surpreendente. Então, o Sterling jogou como 9, o Phil Foden voltou ao time titular, tinha sido importante na vitória contra o Atlético de Madrid no jogo de ida das quartas da Champions, voltando à ponta esquerda. Ok, a gente vai entrar nos detalhes e nas consequências disso em termos de funcionamentos e características. Agora, o Gabriel Jesus na ponta direita era uma surpresa maior. Até porque o Mahrez vem fazendo mais uma temporada muito boa. Só que são jogadores diferentes. E aí é importante a gente olhar, mais do que olhar e falar, prefiro esse ou aquele, é tentar entender por que será que foi feita essa escolha. E acho que o jogo mostra bastante do porquê foi feita essa escolha. Eu não tô falando porque saiu o gol, não é essa a questão. É anterior a isso. Eu tô falando de função específica, característica individual na forma coletiva de atacar. Se a gente prestar atenção em como o jogo se desenrola, eu vou mostrar vários prints aqui de momentos do jogo. O Gabriel Jesus na ponta direita, que não é uma função nova para ele não jogou tão aberto quanto o Mahrez costuma jogar. O Mahrez geralmente é o cara que abre bastante o campo, dá essa amplitude pelo lado direito, que recebe a bola muitas vezes numa construção pelo lado esquerdo para chegar até ele em condições de partir para um contra um, trazendo da direita para dentro para armar uma jogada, para buscar um cruzamento, para tentar uma finalização. O Gabriel Jesus é menos armador do que o Mahrez e é menos esse jogador para desequilibrar recebendo bem aberto. Aí muda a característica. O Gabriel Jesus pode ser o cara para atacar os espaços em diagonal, mas nesse caso, de uma forma muito nítida, para jogar mais por dentro. Primeira grande mudança em termos de distribuição das peças. Os atacantes do Manchester City jogaram mais por dentro. Então, geralmente, a gente parte de um princípio básico da maneira do Guardiola espalhar seus jogadores em campo, o princípio da amplitude. Muitas vezes os pontas são esses caras. Quando a gente olha para o Guardiola, para o Manchester City nesse último ano e meio, geralmente a gente fala sobre os laterais muito influentes no jogo, de formas diferentes, mas quase nunca atacando os corredores. A gente fala de um Kyle Walker que fica na base da saída de bola como um terceiro zagueiro, que faz essa transição defensiva, é um ponto importante para ele dar esse equilíbrio defensivo à equipe. A gente fala de um João Cancelo fundamental, muito influente na construção das jogadas, seja pela direita ou pela esquerda, quase sempre virando um meia armador a mais. Quase sempre, principalmente quando parte da esquerda, trazendo para dentro para ser um meio campista a mais. Só que dessa vez, os pontas do City fechando, jogando mais por dentro, eles liberavam os corredores para os laterais. E aí entra o ponto, para mim, mais interessante de tudo isso. A forma como o Manchester City conseguia progredir no campo a partir da sua saída de bola, utilizando os laterais se projetando. No momento da saída, os laterais estão posicionados bem abertos, e aí vamos pensar, como que o Liverpool vai encaixar essa marcação? O Diogo Jota foi o centralizado dos três homens de frente. Mané de um lado, Salah do outro. Como que você pressiona essa saída? Se o City sai jogando com 3, por exemplo, o que é muito comum, se o João Cancelo vira um volante a mais, um meio campista a mais, vamos pensar na estrutura padrão do City. Geralmente o Walker fica com os 2 zagueiros. 3 mais 1 que é o Rodri. O Liverpool poderia, como já fez outras vezes, pressionar com seus 3 atacantes por dentro, pressionando diretamente os 3 zagueiros da saída de bola, considerando o Walker um zagueiro a mais na base da saída. E tentar direcionar o seu atacante central, ou os 3, para que eles fechem a janela de passe que encontre o Rodri, para tirar assim o Rodri, que é um jogador muito influente nessa saída de bola. Só que o posicionamento dessa vez foi completamente diferente. Então o que aconteceu? Com os laterais bem abertos, no primeiro momento nem tão altos assim, nem tão adiantados assim, mas os laterais bem abertos já geravam uma outra questão. Como que os 3 atacantes do Liverpool vão se comportar? Os 3 vão pressionar por dentro? Se isso acontecer, vai ter um problema aí, né? Você tá abrindo muito a possibilidade de um passe que vá direcionar o jogo de um lado para o outro, e nem faz tanto sentido se você pensar que são 2 zagueiros e são 3 atacantes. Tem a preocupação com o Rodri no primeiro passe, como primeiro volante. É verdade. Só que o Manchester City também colocava o Bernardo para jogar muitas vezes lado a lado, às vezes até mais recuado do que o Rodri. Então a saída de bola do City tinha a linha com 4 e mais 2 volantes. 6 jogadores no primeiro momento de saída. Ou seja, muita gente. E aí a gente entra a um daqueles dilemas da historinha que vem sendo escrita nessa linha do tempo entre Guardiola e Klopp. Eu falei sobre isso lá atrás. O Guardiola foi, ao longo dos anos, contra o Klopp, trazendo cada vez mais jogadores para essa saída de bola. Quer pressionar? Vai ter que vir com meio time, ou mais. E isso vai deixar o campo um pouco mais aberto. E o Liverpool é um time muito agressivo sem a bola, e é um time que sobe para pressionar, e que joga com a linha de defesa bastante adiantada, e aí a gente entra em outra consequência importante disso. Vai subir com muita gente? O City dessa vez está com atacantes por dentro que são infiltradores. Sterling e Gabriel Jesus, principalmente, quando a gente fala desses 2. Mas vamos lá, dando sequência à ideia de saída de bola. Então,
Salah e Mané, os dois atacantes pelos lados, vão precisar abrir bastante se eles querem fechar as opções de saída com os laterais. O Walker de um lado e o João Cancelo do outro. Isso gera um outro problema. Agora fica só o Diogo Jota por dentro. Num lugar que tem a saída dos dois zagueiros, que são confortáveis com a bola, Stones e Laporte, e mais Rodri, e mais o Bernardo que está voltando. Então são 4 jogadores nessa faixa do campo. E isso vai fazendo com que o Liverpool não consiga encaixar essa primeira pressão tão lá em cima. Então já não dá para jogar com esse time com a marcação iniciando lá na área adversária. Porque o City tem muitas opções de passe por dentro e os dois atacantes de lado que geralmente iniciam essa pressão de fora para dentro, eles estão precisando abrir bastante, eles estão muito distantes. Isso acaba atraindo um dos meio-campistas para que essa marcação suba com mais um jogador além do Jota. Então é o Thiago que vai subir, é o Henderson que vai subir, vai depender do lado da saída, do lado da bola. E o Rodri ser cercado também não gera tanto efeito porque o Bernardo tá ali sendo até mais influente. Então a gente começa a ver de uma forma nítida cada vez mais um 4-1-4-1 do Liverpool, porque os pontas estão sendo empurrados para os lados e um pouquinho para trás, já que os laterais estão bem abertos. E isso vai fazendo com que o City consiga sair jogando com uma relativa tranquilidade. Então não é aquela saída abafada, afobada. Em um outro momento, sim, porque também o jogo não segue esse padrão o tempo inteiro, né? Você tem momentos, circunstâncias do jogo. Mas de uma maneira geral, os primeiros passes do Manchester City eram limpos. O City conseguia iniciar essa construção sem ser tão pressionado por conta dessa distribuição das peças. E qual é o segundo estágio dessa saída de bola, que aí torna a questão, acho, mais interessante? Era como progredir a partir disso, então. Os laterais estão fechados pelos pontas, mas eles não vão voltar, os pontas não vão voltar até o fim. Os atacantes de lado estão por dentro, e aí tem um outro detalhe. A questão de como o City espalhou os seus jogadores por dentro. Rodri e Bernardo, eu falei, estão alinhados muitas vezes na base dessa dupla de volantes, digamos. O De Bruyne está solto por dentro como esse meia central. O Phil Foden é um ponta que também tem facilidade para armar o jogo por dentro. Então ele também pode centralizar e gerar ali um outro problema. Um 4 contra 2. Se a gente pensar num quadrado do Manchester City nessa faixa do campo, contra um trio de meio-campistas do Liverpool. E sempre com a linha tendo que ficar muito estreita, porque com Foden, Sterling e Gabriel Jesus, os 3 jogadores buscando diagonais, ataques em velocidade, ataques em profundidade, a linha do Liverpool não poderia ficar muito espaçada, muito aberta, porque eram jogadores com características para esse ataque em profundidade, o ataque no espaço, receber esse lançamento, esse passe em profundidade. Então aí estão colocadas na mesa algumas questões muito interessantes do Manchester City na forma de distribuir as peças. E o que começa a acontecer? Além dessa superioridade que o City encontra por dentro, os laterais passam a ser muito influentes nas projeções. E, diferentemente do que tem sido o padrão ao longo dos últimos anos, que eu falei sobre como o Walker tem sido um zagueiro na base da saída, como o Cancelo tem sido um meio-campista a mais por dentro, dessa vez não, os laterais eram pontas praticamente. Então, o que começa a acontecer é muito lançamento do Manchester City, principalmente do Bernardo, mas também dos zagueiros, buscando os laterais. Então, se a gente começa... Primeiros minutos, tem aqui um ponto já pra gente ilustrar o comportamento dos pontas. Isso aí com 4 minutos é uma bola em profundidade que o De Bruyne enfia. Olha como Sterling e Gabriel Jesus já estão atacando o centro. O Sterling jogou como 9, mas o Gabriel Jesus não estava espetado lá na ponta bem aberto como o Mahrez fica. O Gabriel Jesus estava tentando atacar por dentro as costas do Robertson. Vamos pro próximo que aí a gente começa a falar um pouco mais de saída de bola de fato. Aqui... é como o Liverpool joga com as linhas mais próximas, e nesse caso, o que mostra bem isso? Olha a altura que está a linha de defesa do Liverpool, né? Está na altura do círculo central. Os jogadores mais avançados do Liverpool também estão na altura do círculo central. Então aqui a gente vê uma linha de 4 do Liverpool e repara como o Gabriel Jesus está fazendo o movimento, ou está posicionado muito mais por dentro. Ele não é o cara que está dando amplitude bem colado na linha lateral. Não. E isso permite que o Walker seja o cara para se projetar para receber um lançamento. Então, nesse caso, a saída de bola tem ali o Diogo Jota tentando cercar, os zagueiros do City estão livres, né? Então os volantes começam a ser cercados nesse caso. Os laterais foram muito importantes, porque o que o Walker vai fazer aqui? Se projetar para receber essa bola. E ele só se projeta por ali porque a função do Gabriel Jesus é justamente entrar em diagonal e arrastar com ele o Robertson. Então o Robertson não consegue ficar na cobertura para evitar que essa bola chegue às costas do Mané, por exemplo. A bola chega ao Walker e quem tem que voltar é o Mané. Olha onde o Mané precisa voltar para proteger esse ataque do Walker. Porque o Gabriel Jesus está posicionado como um atacante por dentro. Ele era um ponta que atacava por dentro e não que esperava por fora. Uma mudança na dinâmica de posicionamento. Mais um momento de saída de bola. Esse aqui é um momento que mostra os laterais bem abertos. O João Cancelo tá bem lá em cima, tá um pouco camuflado ali pela placa de publicidade. O Walker aqui embaixo. Os 2 zagueiros e o Ederson iniciando a saída de bola.
Bernardo Silva alinhado ao Rodri. E aqui os três atacantes do Liverpool, né, aqui o que eu falava, o Salah preocupado com uma bola que pode chegar no João Cancelo do outro lado, ao mesmo tempo tendo que fazer essa pressão, já que a bola tá vindo da direita para a esquerda, ele é o cara que tá inicialmente vigiando o Laporte, o zagueiro pela esquerda. Do outro lado, agora teve uma inversão, o Diogo Jota é quem tá fechando o que era uma possibilidade de passe pro Walker. E o Mané, nesse momento, é quem tá por dentro do trio de frente. Os três volantes do Liverpool, os três meio-campistas do Liverpool, estão na faixa central. Altos, né? Adiantados. Então o Fabinho, que é o primeiro volante em tese, está posicionado ali no campo de ataque também. E os meio-campistas, Henderson e Thiago, estão ali tentando vigiar e tirar uma opção de passe para Rodri e para Bernardo. Então aquela necessidade de subir com muita gente para tentar limitar as opções de passe. Uma curiosidade, olha o espaço em que está o De Bruyne aqui, na altura do círculo central. Ele está se posicionando justamente atrás dos meio-campistas do Liverpool. Então é um Liverpool que tem 6 jogadores buscando essa marcação adiantada na imagem, e o De Bruyne que está exatamente na faixa central, atrás dos meio-campistas adiantados de um Liverpool que tenta ser agressivo. O que acontece na jogada? O Ederson busca o lançamento. Então, o lançamento foi uma arma muito frequente. A bola longa, sim. O time do Guardiola também pode usar não só o passe curto, mas a bola longa. E foi de uma forma muito estratégica aqui, né? Porque o Ederson busca o lançamento e olha o Jota tentando voltar. Porque ele sabe que o corredor que está aberto ali atrás é o corredor do Walker. E o Walker vai receber essa bola bem espetado. O lançamento vai no peito dele e ele recebe lá na ponta, como um ponta. Porque quem está por dentro, e essa imagem é legal, o momento em que o Walker vai receber essa bola como um ponta por lá, o Gabriel Jesus está por dentro, como um atacante. Phil Foden e Sterling também estão ali por dentro. Então é um quarteto de frente, basicamente, com a chegada do Walker à ponta. Os 3 atacantes desse desenho do City estão por dentro, ocupando a linha de 4 do Liverpool. Nesse caso, o Robertson até precisa sair para fazer a cobertura, porque o Jota foi batido. Então é uma maneira de quebrar a primeira linha do Liverpool. E o De Bruyne voltando, ou atacando, chegando como esse meia central atrás de Fabinho, de Thiago, de Henderson. Vamos dar sequência a outras jogadas aqui que seguem um pouco esse padrão. De novo, lançamento. O lançamento parte do Bernardo, que está baixo mais uma vez, ou seja, recuado, próximo do Rodri. Então os 2 volantes mais uma vez na imagem. O Liverpool, mesmo cenário, né? O Diogo Jota é o mais avançado, os 2 meio-campistas tentaram subir para a pressão dos volantes do City. Então, nesse caso, o Thiago era o cara no setor do Rodri, e o Henderson era quem tentaria pressionar o Bernardo. Os zagueiros estão teoricamente soltos, ou em vantagem numérica contra o Jota. O De Bruyne está solto, então o De Bruyne cai por todos os lados. Nesse caso, ele está posicionado na meia esquerda. Os laterais se projetam às costas dos pontas que precisam voltar. Então, o João Cancelo está bem aberto, na altura da linha do meio campo, atrás do Salah, por um lado. Do outro lado, nem aparece na imagem, o Walker vai se projetar às costas do Mané para receber esse passe. E o que é importante destacar também nessa imagem? Mais uma vez, olha onde está o Gabriel Jesus. A ideia do ponta que vai atacar por dentro e que vai prender, vai preencher, vai ocupar o lateral esquerdo. O Gabriel Jesus está muito próximo do Sterling. Gabriel Jesus e Sterling estão ocupando aqui Van Dijk e Robertson, sendo essas ameaças do passe em profundidade. O movimento que faz o Phil Foden é exatamente o mesmo, de quem está preparado para infiltrar entre Alexander-Arnold e Matip. Ou seja, o trio de ataque o tempo inteiro preenchendo, prendendo, preocupando a linha de 4 do Liverpool. E com essa linha de 4 tendo que se preocupar por dentro, espaços nos corredores para os laterais. O passe é em profundidade. Olha a altura que o Walker vai receber essa bola na frente para tentar o cruzamento. Não chega a virar finalização, não chega a virar um lance perigoso, mas a construção é o meu ponto principal aqui, porque é o que conta a história tática do jogo. Mais uma vez, Bernardo, recuado, iniciando a saída de bola, muitas vezes atrás do Rodri. É quem recebe, tem uma qualidade gigantesca para jogar em diferentes faixas do campo, o Bernardo. E nessa imagem fica mais nítido até a possibilidade desse quadrado do meio campo. Por quê? O De Bruyne tá aqui pela direita, como meia pela direita. O Phil Foden tá como um meia pela esquerda, né? Já que ele pode partir da ponta e trazer para dentro. E com isso ele atrai também a atenção do Alexander-Arnold, o que libera o corredor lá em cima para o João Cancelo ser esse cara para atacar os espaços. Então nessa imagem, os 3 meio-campistas do Liverpool estão ali posicionados, Fabinho, Henderson e Thiago, mas o City tem os 4 meias por dentro e os laterais já iniciando essa projeção. Eu falei do João Cancelo podendo atacar ali o espaço do Alexander-Arnold, que estava preocupado com o Phil Foden centralizando. É exatamente o que vai acontecer. Não é do Bernardo, mas é do Laporte. O passe do Laporte vai entrar justamente para o João Cancelo atacar aquele espaço da ponta esquerda, porque o Alexander-Arnold está sobrecarregado, né? Ele acompanha o Phil Foden por dentro ou ele fica preocupado com o João Cancelo que vai se colocar e se projetar às costas do Salah?
O passe vem do Laporte, os zagueiros têm qualidade na construção. É interessante nessa imagem que o Rodri está apontando exatamente lá. Leitura do jogo, entendimento do que está acontecendo em campo. É fundamental a inteligência dentro de campo para executar uma estratégia que tem tudo a ver com gerar dúvidas no adversário. O lançamento entra, o João Cancelo recebe de novo, em profundidade, vai receber e vai até a entrada da área com essa bola. Mais uma vez, Bernardo recuado, recebendo dos zagueiros, iniciando a saída de bola quase alinhado ao Rodri, até mais recuado do que o Rodri. Quem tá fazendo o movimento de novo se projetar para receber em profundidade? João Cancelo lá em cima. Quem de novo tá no meio do caminho, não por culpa dele, mas por uma dificuldade que o jogo apresentou? Alexander-Arnold. O Alexander-Arnold fica preocupado com o Phil Foden, que vai vir de fora para dentro, virar um armador a mais e gerar superioridade numérica ali no setor do Fabinho, por exemplo, ou ele vai se preocupar com o João Cancelo, que vai entrar em profundidade atacando a ponta? O passe é exatamente lá. De novo, porque a bola vai entrar exatamente na ponta. Por outro ângulo, é até interessante ver esse momento, né, na câmera do impedimento, porque é o lançamento do Bernardo que vai tentar encontrar e vai encontrar o João Cancelo lá na ponta, mas é outra imagem legal e por algumas outras curiosidades que já foram citadas em termos de estratégias aqui. Liberdade do De Bruyne, olha onde está o De Bruyne, na ponta direita, é quem está abrindo campo pela direita dessa vez, e quem está gerando vantagem e superioridade numérica na última linha, porque repara como o City conseguiu iniciar a saída de bola, ter a liberdade para fazer um lançamento e tem 5 jogadores atacando a linha de 4 do Liverpool. De novo, os atacantes estão preenchendo esses 4 defensores e obrigando essa linha a jogar muito estreita por dentro. O Sterling, que está até impedimento, está entre os zagueiros, ameaça em profundidade. O Gabriel Jesus está por dentro, ameaça nessa diagonal entre Robertson e Van Dijk. O Phil Foden está gerando essa dúvida. Vai armar, vai centralizar para ser mais um armador, vai entrar em profundidade, vai virar o que exatamente na jogada? E o João Cancelo na ponta esquerda atacando as costas do Alexander-Arnold. Então, a gente vê aqui os detalhes da estrutura de saída e da estrutura de ataque na forma de preencher a linha de 4 do Liverpool também. Agora, já no segundo tempo, outro lance que tem tudo a ver com essa questão da dúvida gerada. O Bernardo consegue conduzir a bola, superar a marcação e avançar com ela, e o Phil Foden de novo tá por dentro. E repara como o Alexander-Arnold teve que se desprender, quebrar essa primeira linha de 4, por quê? Para tirar a opção de passe pro Phil Foden não receber como um meio armador por dentro. Nesse caso, Gabriel Jesus está ali no círculo central pela direita, De Bruyne está no círculo central, o Phil Foden está aqui pela esquerda, são 3 meias basicamente à frente do De Bruyne, do Bernardo que está com a bola, gerando dúvidas. E se o Alexander-Arnold teve que sair, olha onde está o Cancelo, aparece só metade do corpo dele na imagem, mas de novo está pronto para receber essa bola em profundidade na esquerda. É que o passe nem entra. O Bernardo Silva opta por segurar a jogada em vez de fazer o lançamento. Mas era de novo o mesmo cenário se apresentando. Vamos para a origem do gol anulado, do gol do impedimento milimétrico lá da revisão do VAR, porque é outro detalhe interessante em relação às dúvidas geradas por posicionamento. O gol nasce de um passe em profundidade do De Bruyne. O De Bruyne recebe essa bola do Rodri. O Rodri acha esse passe no momento em que o Thiago tenta subir para pressionar. De novo, Thiago e Henderson tentando fazer a pressão sobre os dois volantes do City. O Henderson tá aqui em cima do Bernardo, que tá no círculo central, e o Thiago foi quem tentou subir no Rodri. Só que o Thiago sobe um pouco atrasado, o De Bruyne com essa liberdade para circular pelo campo, vai aparecer exatamente atrás do Thiago. E aí é o tempo dele receber e no espaço curto de tempo ajeitar o corpo e lançar em profundidade, antes que o Mané, que estava voltando para fechar o corredor do Walker, consiga chegar para dar o bote, antes que o Fabinho consiga chegar também para dar o bote, ou seja, Fabinho e Mané eram os jogadores mais próximos, mas a janela da subida do Thiago para pressionar, que não conseguiu pressionar com sucesso, permitiu que o De Bruyne recebesse essa bola ali. Um espaço para ele, com a qualidade que tem, já gerou a possibilidade de um passe. O passe em profundidade é onde? Entre zagueiro e lateral. Era aquele espaço que o tempo inteiro o Gabriel Jesus estava buscando. Nesse caso, a bola chega ao Sterling, está fazendo outro movimento também em diagonal, de dentro para fora, no caso, que vai tentar atacar justamente ali, entre os dois zagueiros, o espaço que ele estava ocupando o jogo inteiro. Então, é uma sucessão de detalhes que tem tudo a ver com a construção, com a maneira escolhida pelo City para jogar. Mais uma vez, outro exemplo dessa questão de confusão. O Stones avança. O Thiago dessa vez não sobe. Foram minutos depois, esse lance foi minutos depois do gol anulado. Olha onde está posicionado o De Bruyne. De novo, naquela posição, às costas do Thiago. O Thiago vai ser o meio-campista agressivo que vai se desprender do trio central para virar um jogador a mais para pressionar a saída de bola? Dessa vez, não. Tudo bem, então ele vai evitar que o De Bruyne possa receber essa bola naquele espaço onde ele gerou o passe do gol anulado. Só que o Stones vai ter tempo. É uma consequência, é um cobertor curto, são escolhas. Você não consegue pressionar todo mundo o tempo inteiro e ocupar todas as faixas do campo o tempo inteiro.
Ao mesmo tempo, olha o movimento que o Walker já está fazendo ali pela direita. O movimento de tentar atacar em profundidade. E o que vai acontecer? O Gabriel Jesus está de novo posicionado antes dessa bola entrar. O Gabriel Jesus está posicionado aqui exatamente entre Van Dijk e Robertson. De novo, o Robertson fica, fecha essa linha com 4, ou o Robertson sai para evitar que esse passe entre no Walker. Se ele sair, o espaço entre lateral e zagueiro vai ser muito grande, facilita uma enfiada de bola. Se o Thiago sobe, o espaço é para o De Bruyne receber essa bola às costas e tentar esse passe em profundidade na sequência. Então o que acontece de novo é, o espaço que surge é o do lançamento, dessa vez do Stones, encontrando o Walker lá na ponta direita. Então assim, é muito interessante como é um padrão que se repete ao longo do jogo inteiro e que tem muito a ver com as vantagens geradas pelo Manchester City a partir de um novo capítulo nessa história fantástica de jogaços, vários grandes jogos, esse foi mais um jogaço, entre City e Liverpool, entre Guardiola e Klopp. É um jogo com muitos elementos técnicos, táticos, interessantíssimos, além de tudo que vale, evidentemente. E, claro, como eu falei no início do vídeo, eu resolvi ficar aqui no que pra mim foi a principal novidade nessa linha do tempo dos duelos entre Guardiola e Klopp. Não é que o Liverpool tenha sido dominado o jogo inteiro, o Liverpool volta bem pro segundo tempo, consegue o empate, tem um período em que equilibra o jogo. No todo, pra mim, o City foi melhor e no todo o que mais chamou atenção pra mim foi essa maneira do City construir os seus ataques. Muito a partir de lançamentos e não a partir de passes curtos. Os passes curtos eram importantes, mas a ideia era gerar dúvidas no Liverpool e fazer essa defesa do Liverpool ficar bem próxima para conseguir utilizar os laterais bem espetados. E se o Liverpool tentasse reagir mexendo em alguma dessas peças no tabuleiro, isso geraria consequências que poderia trazer novos espaços para o City utilizar. Foi um jogaço, mas achei muito interessante a forma como o City modificou o seu jeito de jogar e o seu jeito de explorar os laterais para encarar o Liverpool dessa vez. O espaço está aberto aí para vocês, um abraço, até a próxima.